Você sabe a diferença entre o setor de geração, transmissão e distribuição de energia aqui no Brasil? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre as características e principais diferenças entre os setores de energia aqui no Brasil, os subsetores, melhor dizendo, porque nós temos o setor de energia de um modo geral e dentro dele nós temos subsetores, o setor de geração de energia, o setor de transmissão e de distribuição, e nós vamos ver cada um deles. Para exemplificar, fica mais didático trazer esse quadro que está aparecendo na tela de vocês com as principais informações acerca dos 3 subdivisões dentro do campo da geração, transmissão e distribuição de energia aqui no Brasil. Então vamos dar uma olhadinha. Bom pessoal, o setor de geração ele tem a atividade de operacionalização da usina, seja ela uma usina hidrelétrica, termoelétrica, eólica ou solar, como a gente vai ver mais para frente. A hidrelétrica é a principal fonte da matriz energética aqui no Brasil. Então, qual é o objetivo de uma geradora de energia? É transformar alguma forma de energia em energia elétrica. Então, as geradoras fazem esse processo. Bom, como a gente consegue perceber, a matriz energética aqui do Brasil ela é principalmente vinda de fonte hídrica. Então, justamente devido à grande quantidade de rios aqui no Brasil. Então, a coleta de energia ela vem de onde tem um rio e a transmissão e distribuição dessa energia vai para o consumidor final nas próximas etapas. Quem são os consumidores finais? Pode ser como pessoas físicas, podem ser indústrias, podem ser empresas de modo geral. Então esse é o processo, primeiro geração, depois transmissão, depois distribuição, e são etapas interligadas, como a gente vai ver, dentro de uma cadeia logística operacional própria, dividida justamente nesses 3 subsetores. Então, geração transforma algum tipo de energia em energia elétrica. A transmissão ela leva a energia de onde ela está sendo gerada para os grandes centros de consumo, os grandes centros urbanos, as cidades, as regiões metropolitanas. Então, aqui é onde entram aquelas torres com os fios que a gente vê nas estradas, que a gente consegue observar. E nas cidades chegam na subestação de rebaixamento. E da subestação de rebaixamento é onde é distribuída, na fase de distribuição. Então, é quando ela pega da subestação de rebaixamento para os consumidores finais. Essa é a função das distribuidoras. Então, esses 3 subdivisões têm cada uma características próprias, características de negócio, operacionais, logísticas e fontes de recursos, como que eles ganham dinheiro, quão regulado o setor é e assim por diante. Vamos ver detalhes sobre cada uma delas. Vamos começar pelo setor de geração. Então, como que funciona? Existe uma concessão da exploração das usinas por um longo prazo. Então, é normalmente assim que acontece, principalmente nas hidrelétricas e termoelétricas. Ou então, elas ocorrem normalmente por concessão. Já nas fontes de energia solares e eólicas, normalmente a própria empresa tem a propriedade sobre esses ativos, esses painéis solares ou eólicos, e a propriedade do terreno em si, onde eles se fazem presentes. Então, solar e eólica normalmente são ativos de propriedade da empresa. Já hidrelétrica e termoelétrica normalmente tem uma concessão para o uso. Então, vai ter um prazo para explorar a usina e fazer a manutenção e reparar os equipamentos para depois vender a energia. Então, normalmente, para quem que vai ser vendida essa energia das geradoras? Normalmente para as distribuidoras ou direto com grandes empresas, que seriam consumidores finais, mas tem que ser grandes indústrias, grandes mesmo para comprar diretamente com as geradoras. Mas normalmente as geradoras vendem para as distribuidoras que depois distribuem, como a gente vai ver mais para frente. Então esse setor de geração tem essa questão da grande depreciação dos ativos da empresa. Então vão sendo desgastados esses equipamentos para fazer essa geração. Então tem um grande custo de depreciação, esse custo contábil que existe no setor de geração principalmente. Um exemplo de uma geradora é a Engie, então é a maior geradora de energia privada do mundo. Então um grande exemplo aqui, claro, não é recomendação de investimento, mas é uma empresa desse setor para ilustrar o que a gente está falando. E dentro do setor de geração tem o risco hídrico, que é o que a gente está observando no Brasil, vou até deixar o link na descrição de um vídeo que a gente faz justamente sobre isso, que é o risco justamente de não chover e os níveis de reservatórios ficarem muito baixos. Nesses casos, as empresas podem ficar mais descontratadas, para quê? Não contratar 100% da sua capacidade. Por quê? Pode ser que não chuva e essa capacidade não seja usada no total. Mas se ela tiver 100% contratada, ela vai ter que entregar essa energia comprando no mercado spot para depois fazer essa entrega, o que seria muito mais caro, porque no mercado spot normalmente são negociadas energia das termoelétricas, que são mais caras. Ou a segunda opção, além de ficar
descontratada, seria a empresa fazer uma diversificação das suas fontes de geração de energia, como a ENGIE faz. Ela tem uma parte de termoelétricas, então caso não chova, ela consegue ainda ficar contratada e gerar energias das suas próprias termoelétricas. Então essa diversificação na fonte de geração, como a ENGIE tem, está no gráficozinho que está aparecendo na tela de vocês também, é muito importante. Indo para as transmissoras, pessoal, como é que funciona? As linhas de transmissão são separadas geograficamente, obviamente, e as empresas transmissoras de energia pagam também pela concessão da transmissão dessas linhas, normalmente também por um prazo longo, até 30 anos, por exemplo, então prazos longuíssimos. E acontece um leilão desta concessão. Como é que funciona? A empresa paga um valor para comprar o direito de explorar essa concessão, normalmente, como eu havia mencionado, por um prazo mais longo. E o valor que ela vai receber pela operacionalização e manutenção dessa linha não é o quanto de energia vai passar ou não, porque isso independe dela. Então, o que ela vai receber por operacionalizar e fazer a manutenção das linhas vai ser baseada na RAP, que é o que a gente chama de Receita Anual Permitida. E ela sofre reajustes por meio da inflação, índices de inflação, né? O IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ou o IGPM, qualquer um dos dois, mas enfim, a RAP ela sofre então reajustes anuais de acordo com a inflação. Então, ela vai ter que pagar um valor para ganhar essa concessão. E a empresa que for for participar desse leilão para ter esse direito de explorar, ou seja, para ganhar essa concessão e explorar essa linha, fazendo obviamente a operacionalização e manutenção, ela tem que ter em vista o quanto ela vai receber. E quanto ela vai receber? Com base na receita anual permitida. Então, a empresa não pode dar um lance tão alto que chegue bem perto da RAP, porque senão não vai valer a pena ela ter feito esse investimento. Por isso um leilão, as empresas vão botando as suas ofertas e quem paga mais alto, obviamente, consegue comprar a concessão para essa linha, se essa empresa acha que vale a pena em relação à RAP, a receita anual permitida, que é o que ela vai receber. Claro, lembrando sempre que é reajustado pela inflação. Então o setor de transmissão tem um alto grau de previsibilidade. A empresa ela compra por um longo prazo a concessão e ela sabe que ela vai receber ele pela RAP, e com a inflação reajustando, e ela já pagou aquele valor da concessão do leilão anteriormente. Então tem uma grande previsibilidade. Exemplos de empresa: Transmissão Paulista, Taesa e a Energias do Brasil, que vem diversificando, ela não é só do setor de transmissão, mas também uma empresa que tem uma participação relevante na parte de transmissão de energia. Então, as transmissoras são basicamente as com a maior previsibilidade de fluxo de caixa. Nós temos também a figura das distribuidoras. Daí já é um setor que é muito regulamentado. Como é que funciona? O governo, pessoal, ele controla as tarifas de preço, basicamente, então interfere muito no preço. O que as distribuidoras fazem? Como a gente viu anteriormente, elas compram a energia de alguma geradora e revendem. Então a ideia quando você faz a compra e venda de algo é você comprar por um valor mais barato e vender por um valor mais caro para ter lucro. Só que esse preço da revenda das distribuidoras ele é influenciado pelo governo e é reajustado anualmente, pelo que a gente chama de RTA, Regime Tarifário Anual. Ou também tem outro ajuste que é um pouco mais brusco, mas o período é mais longo para ter esse reajuste, é a revisão tarifária periódica, que acontece normalmente a cada 5 anos. Então é aí que são revisados esses valores de tarifas. Lembrando sempre, as distribuidoras compram de uma geradora e esperam revender por um preço acima. Só que se o governo controla esse preço e não deixa elas venderem por um preço tão alto a ponto de elas não terem lucro, acontecem diversos problemas. Então isso é um risco enorme desse subsetor, das distribuidoras de energia. Então, elas têm esse risco bem grande. E existem indicadores referentes a perdas, porque existem as perdas de energia ao longo do caminho nessa distribuição. Tem as perdas técnicas, que são as normais, naturais, dessa função de distribuição, são perdas que acontecem mesmo, e tem os gatos, que as pessoas tentam roubar a energia no meio do caminho, né? Como a gente fala de forma informal, os gatos. E tem indicadores referentes a essas perdas que o governo estabelece, né? Então, dependendo se a empresa distribuidora ela tem menos perdas, ela consegue um reajuste na RTA ou na RTP melhores. Então, quanto menos ela desperdiçar de energia, quanto menos perda ela tiver, seja técnica ou de gatos, melhor, porque ela vai conseguir um reajuste maior. Isso é um incentivo para as distribuidoras tomarem esse cuidado. Então, as distribuidoras é um setor mais arriscado, tem mais interferência do governo e é um setor, pessoal, que se o governo aumentar muito esse tipo de preço, vai causar inflação, vai causar burburinho político, então aumenta as tensões políticas. Então, é um setor bem regulamentado, o governo intervém nos preços e o governo tem todos os incentivos para fazer com que os preços fiquem mais baixos, digamos assim, pela questão do agrado popular. Então, é um setor que é bem mais arriscado e tem essa questão do controle da interferência governamental. Um exemplo de empresa é a Equatorial, que tem saído bem até mesmo dentro desse setor de alto risco. Mas claro, lembrando, não é recomendação de investimentos, estude por vocês, esse é o setor mais arriscado
E se vocês quiserem um setor de maior segurança, de repente analisem mais empresas transmissoras de energia ou as geradoras, porque as distribuidoras são os mais arriscados deste setor de forma geral. Então, as faixas de perdas para as distribuidoras possuem justamente uma grande influência na hora de ver a questão dos reajustes. Quanto menos elas perderem de energia, a tendência é que maior seja o reajuste, ou seja, melhor o reajuste delas. Então, as empresas das distribuidoras, elas buscam reduzir suas perdas técnicas pela manutenção da linha e dos gastos, que elas tentam manter um controle maior para que eles não ocorram, justamente para elas terem menos perdas no total e terem um reajuste melhor. Então essas são as principais diferenças do setor de geração, transmissão e distribuição de energia aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado dos exemplos práticos, das características, porque algumas têm mais risco, outras têm mais previsibilidade e assim por diante. Convido vocês a darem um like no vídeo, se inscreverem no canal se vocês gostaram, ativarem o sininho de notificações para receberem notificações dos próximos vídeos e se vocês quiserem conhecer mais do nosso trabalho, na descrição desse vídeo vai ter um link para os nossos cursos de treinamento, o curso Start, que é justamente para quem está começando nos investimentos, finanças pessoais, renda fixa, renda variável, o básico para quem está começando mesmo. BVI, Bolsa de Valores para Iniciantes. Você está começando no mundo de Bolsa de Valores? Esse curso é o ideal para você. E o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, que são investimentos com maior previsibilidade, que distribuem aluguéis normalmente mensais da rentabilidade dos aluguéis dos imóveis que esse fundo possui. Então, agradeço a atenção de todos, até o próximo vídeo.